Precisamos de talentos mais famintos, que batam metas mais altas, disse o Bruno, deslizando os papéis da demissão pela mesa polida da sala de reuniões. A empresa tá indo numa nova direção. Meu nome é Diego Menezes, 46 anos. 9 anos como executivo sênior de vendas na Triana Serviços Financeiros, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu passei quase uma década construindo uma carteira de clientes que respondia por quase 40% da receita da empresa. Sem atalhos, só dias longos, viagens constantes e relações baseadas em confiança. Sorri, agradeci pela oportunidade e saí sem discutir. O Bruno Esteves tinha chegado há 6 meses como vice-presidente de vendas, trazido pelo CEO para rejuvenescer o time. Ele usava ternos sob medida, falava em frases motivacionais batidas e nunca tinha me acompanhado numa ligação com o cliente. 3 semanas depois que ele começou, implementou uma nova estrutura de comissões que cortou meus ganhos em 20%. Mesmo com meus números sempre fortes, os sinais estavam aí. Minha mesa foi realocada para um canto durante a reforma do escritório. Meu nome sumiu dos convites para reuniões. Ontem, notei o TI mexendo no meu computador enquanto eu estava no almoço. Coisinhas pequenas, não valia mencionar, mas o suficiente para saber que algo vinha por aí. Empacotei 9 anos numa única caixa de papelão. Fotos da família, uma caneca que minha filha pintou e uma pasta com contatos de clientes que eu guardava separado do banco de dados da empresa. Só costume mesmo. Precisa de ajuda com isso? Perguntou a Valéria da contabilidade. Ela parecia genuinamente confusa. Tá mudando de sala? Algo assim, respondi sem querer fazer alarde. No elevador, fiquei ao lado do Eduardo, Saldanha, nosso CEO. Ele acenou sem me enxergar de verdade, focado no celular. Não fazia ideia do que o Bruno tinha acabado de fazer, nem do que isso significaria para as projeções trimestrais. Mas logo descobriria. Caminhando para o carro, não. Senti raiva. Só uma clareza estranha, como acordar de um sonho confortável e perceber que a casa nunca foi sua de verdade. Dirigi para casa em silêncio, sem ligações, sem rádio, só pensando no amanhã. Meu celular vibrou quando entrei na garagem. Era o Thiago Roriz, meu maior cliente. A renovação do contrato anual era na próxima semana. Ele mandou uma mensagem sobre reservas para um jantar quando estivesse na cidade. Ainda não sabia, ninguém sabia. Coloquei o celular na bancada da cozinha sem responder e olhei pela janela. 9 anos de relações com clientes, tudo construído na minha palavra e confiabilidade. O Bruno não demitiu só um funcionário hoje. Ele cortou a única linha que ligava a Triana a milhões em receita e não fazia ideia. Comecei na Triana quando ela ainda era Serviços Financeiros Sul, antes da rebranding e do escritório chique no centro de Porto Alegre. O Eduardo me contratou pessoalmente, tirando-me de uma concorrente onde eu batia metas, mas era preterido para promoções. Quero alguém que conheça esse mercado, que os clientes confiem, ele disse. Por 7 anos ele estava certo em confiar em mim. Construí nossa base de clientes de empresas regionais para contas nacionais. Estendi os contratos de 1 ano para 3 e 5. Trouxe a Metalúrgica Forte quando eles largaram nossa maior concorrente. Conquistei o grupo Hartmann quando ninguém achava que tínhamos chance. Minha esposa, Raquel, brincava que eu era casado com meus clientes. Jantar com o Silveira de novo na quinta? Ela perguntava, já sabendo a resposta. As crianças se acostumaram comigo, faltando aos jogos de futebol e recitais. Pai tá trabalhando, virou normal. Prometi que valeria a pena um dia. 3 promoções, 2 expansões de escritório e, uma recessão depois, a Triana cresceu de uma operação de 4 milhões de reais para uma empresa de 30 milhões de reais, com minhas contas respondendo por cerca de 12 milhões de reais disso. Ninguém tinha calculado a porcentagem exata até o Bruno chegar. O primeiro sinal de problema veio numa reunião de revisão trimestral, 3 meses depois que o Bruno assumiu as vendas. Sua taxa de aquisição de clientes está estagnada, ele disse apontando para um gráfico que mostrava que eu só tinha adicionado 2 contas novas naquele trimestre. Porque tô focado em expandir relações existentes, expliquei. O contrato da Metalúrgica Forte acabou de dobrar. O futuro tá nos novos negócios, o Bruno insistiu. Precisamos de caçadores, não de cultivadores. Uma tia. Semana depois, minha assistente executiva, Júlia, foi realocada. No mês seguinte, meus pedidos de viagem precisavam de aprovação extra. Minhas notas de despesa voltavam com perguntas. Coisinhas pequenas, morte por 1000 cortes. Comecei a ouvir rumores de talentos novos sendo entrevistados. Jovens com MBA, pitches agressivos e 0 experiência no setor. O Bruno os chamava de disruptores. No último mês, ele contratou a Alice Werner, 29 anos, vinda de uma startup de tecnologia.
Na primeira semana dela, foi escalada para me acompanhar numa ligação com o Thiago Roriz. Sem explicação, sem apresentação decente, só mostrando as cordas. O Thiago notou. Depois da ligação, ele me mandou uma mensagem. Quem é a novata? Tá treinando sua substituta? Ri desconversando. Só expandindo o time. Mas dirigindo para casa aquela noite, senti algo mudar no meu peito. A certeza, que vem de anos lendo salas de reunião e rostos de clientes. Algo estava errado. Devia ter confiado nesse pressentimento antes. Coloquei a caixa de papelão na bancada da cozinha e servi 2 dedos de uísque. A casa estava vazia. A Raquel estava na casa da irmã em Florianópolis, ajudando com um bebê recém-nascido. Melhor assim. Precisava do silêncio. Peguei meu celular pessoal e rolei pelos contatos. 9 anos de relações, mais de 200 clientes, fornecedores e conexões do setor, gente que confiava em mim para cuidar dos negócios deles, gente que assinou com a Triana por minha causa, não pelo marketing corporativo ou pelo escritório chique. Meu celular de trabalho, agora desativado na caixa, tinha só a correspondência oficial, os convites para jantares, os churrascos, os números, pessoais de CEOs e tomadores de decisão. Esses estavam todos aqui, no meu celular pessoal. Informações que acumulei por ser alguém com quem as pessoas queriam trabalhar. Tomei um gole do uísque e senti uma calma estranha me envolver. Sem pânico, sem desespero com prestações ou plano de saúde, só a compreensão clara do que tinha acontecido e do que viria. O uísque queimou na garganta. 9 anos de semanas de 60 horas, jantares em família perdidos, jogos de futebol dos filhos que não vi. 9 anos construindo algo que achei que era meu, só para descobrir que não era. Abri meu laptop e chequei meu contrato de trabalho. A cláusula de não concorrência estava lá, mas limitada. 1 ano. E só se eu saísse por vontade própria. Ser demitido mudava as coisas. Não tinha barreira legal para levar meus clientes para outro lugar. Meu celular vibrou. Thiago de novo. Reserva para o jantar de quinta confirmada. Ansioso para discutir a renovação. Fiquei olhando a mensagem por um tempo. O Thiago Roriz representava 1,7 milhão em negócios anuais para a Triana. A empresa dele, metalúrgica, forte. Estava comigo há 6 anos. Antes disso, 3 anos na minha firma anterior. Quase uma década de confiança. E ele não estava sozinho. O grupo Hartmann, a Imóveis Campo Verde, a Indústria Carvalhosa, juntos mais 1,5 milhão. Todos com renovações de contrato nos próximos 30 dias. Todos negociavam só comigo. Coloquei o copo na mesa e tomei uma decisão. Não ia ligar para ninguém aquela noite. Não ia mandar e-mails raivosos nem fazer ameaças. Ia dormir, acordar, com a cabeça limpa e fazer exatamente 3 ligações. Não para desabafar ou reclamar, só para informar meus clientes mais próximos que eu não estava mais na Triana, com efeito imediato. O resto ia acontecer sozinho. Tirei as fotos da família, da caixa, a formatura da minha filha, o casamento do meu filho, a viagem para Gramado que quase cancelei por uma emergência de cliente. Já tinha perdido demais. Amanhã ia começar a fazer escolhas diferentes. Terminei o uísque e subi para dormir numa casa vazia. Pela primeira vez em anos não coloquei despertador. Sem voos matinais, sem projeções trimestrais para revisar antes do amanhecer. Só a certeza de que o Bruno Esteves tinha cometido um erro catastrófico. E eu não precisava fazer nada além de dar um passo pro lado e deixar rolar. Fiz minhas 3 ligações na manhã seguinte. Sem drama, só fatos. Thiago, não tô mais na Triana desde ontem. Quis que você soubesse direto de mim. A resposta dele foi imediata. Que houve? Quem tá cuidando da nossa conta agora? O Bruno Esteves provavelmente vai te procurar. Ou talvez a Alice Werner. Uma pausa longa. A garota da reunião. Ela não conhece nosso negócio. É tudo que posso te dizer. O resto é com você. Conversas parecidas com o João Hartmann e o Pedro Carvalhosa. Sem sugestões, sem pitch de recrutamento, só informação passada com a mesma confiabilidade que eles esperavam de mim. Por volta do meio-dia, meu celular pessoal não parava de vibrar. Outros clientes tinham ouvido. O setor era pequeno assim. Às 2 da tarde, o Eduardo Saldanha ligou. Deixei cair na caixa postal. Diego, é o Eduardo. Precisamos falar sobre sua transição. Vários clientes estão preocupados. Me retorna imediatamente. Não retornei. Em vez disso, dirigi para o centro para encontrar o Leonardo Ferraz, um advogado especializado em direito trabalhista. Eu tinha ajudado o genro dele a conseguir financiamento para um restaurante 3 anos atrás. Ele me devia um favor. Eles não podem te impedir de trabalhar, o Leonardo confirmou após revisar meus papéis de demissão. Mas vão tentar assustar seus clientes para não te seguirem. Se prepara para isso. Às 4 da tarde, o jurídico da Triana mandou um e-mail lembrando das obrigações de confidencialidade. Às 5, o Bruno mandou uma mensagem.
Vamos discutir seu pacote de saída. Talvez tenha espaço para consultoria. Tarde demais. Meu celular vibrou de novo às 5h30. O Thiago. Acabei de falar com seu CEO e aquele vice que te demitiu. Prometeram continuidade. Disseram que a Alice cuidaria de tudo pessoalmente. Depois ofereceram 10% de desconto na renovação. E você disse o quê? Perguntei. Que ia pensar. Não disse mais nada. O Thiago continuou. Mandei notificação encerrando nosso contrato, citando mudança na gestão de relacionamento. O Hartman e o Carvalhosa fizeram o mesmo. Fiquei em silêncio. Diego, onde você vai parar? Porque onde for, é pra lá que nosso negócio vai. Naquela noite, mais 3 empresas da minha carteira mandaram notificações de encerramento para Triana. De manhã, o total era 8, representando mais de 3,2 milhões de euros em contratos. O Eduardo convocou uma reunião de emergência do conselho. Sei disso porque a Júlia, minha ex-assistente, me mandou uma mensagem. Tá um caos completo aqui. O Bruno tentando te culpar por aliciar clientes. O CEO perguntando por que ninguém previu isso. Meu celular tocou de novo. Um número desconhecido. Diego Menezes. Atendi. Miguel Granja da Granja em Associados. Uma concorrente menor com melhor reputação. Ouvi que você tá disponível e vários amigos em comum falam muito bem de você. Tô ouvindo. Cargo de vice-presidente sênior, bônus de assinatura de 6 dígitos, autonomia total para gerenciar suas contas e assento no comitê executivo. Quando você poderia começar? Que tal amanhã? Aceitei na hora, não por urgência ou desespero, mas porque era exatamente o que eu queria. Respeito, autonomia e reconhecimento do valor que eu trazia. Naquela tarde, o Bruno mandou outra mensagem. Conselho aprovou um pacote de retenção, salário integral por 6 meses, mais opções de ações, só ajuda na transição das suas contas. Não respondi. Não tinha o que dizer. Eles tiveram 9 anos para valorizar o que construí. Agora estavam correndo para botar um preço nisso depois do fato. Pouco. Tarde demais. Uma semana depois de começar na Granja em Associados, a Júlia me ligou de um número pessoal. Você precisa saber o que rolou. Não foi só o Bruno querendo o time dele. Sentei na minha nova sala de canto, maior que a da Triana, e ouvi enquanto 9 anos de história se rearrumavam numa imagem mais clara. Tavam planejando vender a empresa, a Júlia explicou. A Capital Veritas fez uma oferta há 2 meses, mas com condições. Queriam trazer os próprios gerentes de contas para os clientes principais, integrando com as empresas do portfólio deles. As peças se encaixaram. O Bruno não foi contratado para aumentar as vendas. Foi trazido para transferir as contas de mim, transformando-as em ativos da empresa, não em relações ligadas a um único executivo. Minha demissão não foi por desempenho, era preparação para a aquisição. Como você sabe disso? Perguntei. Ainda tô na suíte executiva. Vejo os documentos, ouço as conversas. Ontem a oferta foi retirada. A Veritas não compra sem a base de clientes que você construiu. Depois que desligamos, fiquei parado um tempo. 9 anos de lealdade, e eles estavam dispostos a me desconectar dos meus clientes como se eu fosse um intermediário. Não porque falhei, mas porque fui bem demais. As relações eram fortes demais, pessoais. Precisavam que eu saísse antes que os clientes fossem repaginados como ativos corporativos. Abri meu laptop e chequei meus e-mails. Mais ex-clientes tinham entrado em contato. O setor estava fervendo com a notícia. Diego Menezes foi para a Granja e os clientes estavam seguindo. As ações da Triana caíram 12% em 5 dias. Meu celular vibrou com uma mensagem do Eduardo. Podemos nos encontrar? Só você e eu, sem advogados. Não respondi de imediato. A traição mais profunda pesou no meu estômago como chumbo frio. Não só demitido, sacrificado de propósito. Num jogo corporativo. Peguei o celular e liguei pro Thiago Roriz. Preciso te perguntar uma coisa, falei. A Triana tentou te apresentar alguém da Capital Veritas nos últimos meses? Uma pausa. Como você sabia? Trouxeram um cara, Tomás, na nossa revisão trimestral. Disseram que era um consultor estratégico olhando nosso setor. Perguntou muito sobre nossas necessidades futuras. Confirmação. Eles estavam desfilando representantes da Veritas para os meus clientes, preparando o terreno para a transição, tudo enquanto eu ainda estava empregado, confiando que estava construindo algo que importava. Mais ligações revelaram o mesmo padrão. Nos bastidores, reuniões marcadas, informações coletadas, relações sondadas por fraquezas ou áreas onde eu pudesse ser dispensável. No fim do dia, confirmei que pelo menos 6 das minhas contas principais foram apresentadas a representantes da Veritas, tudo sob o disfarce de consultores estratégicos. Finalmente respondi ao Eduardo. Não precisa de reunião. Entendo a situação da Veritas completamente. A resposta dele veio rápido. Foi uma decisão de negócios, Diego.
Nada pessoal, mas era pessoal. 9 anos construindo relações, sabendo os nomes dos filhos, dos clientes, os destinos de férias deles, atendendo ligações em fins de semana e feriados, tudo reduzido a um obstáculo para uma transação corporativa. Fechei o laptop e olhei o skyline de Porto Alegre da minha nova sala. A vista era diferente. Aqui, mais clara, de algum jeito. A Granja já tinha assinado contratos com 11 dos meus ex-clientes, representando quase 5 milhões de reais em receita anual, e mais estavam vindo. Não porque eu estava recrutando, mas porque nesse negócio, a confiança segue pessoas, não logotipos ou estratégias corporativas. A Triana não perdeu só um vendedor, perdeu a base onde o crescimento deles foi construído e ainda não entendiam completamente por quê. 3 semanas depois de entrar na Granja, recebi um convite para falar na Conferência de Serviços Financeiros do Sul. O tema do painel: construir lealdade de clientes num mercado transacional. A ironia não me passou despercebida. Aceitei, não por ego ou exposição, mas porque sabia quem estaria na plateia. Colegas do setor, potenciais clientes e, mais importante, a liderança remanescente da Triana. O Eduardo nunca perdia essa conferência, nem os membros do conselho. Enquanto isso, a Granja me deu recursos que a Triana nunca ofereceu. 2 analistas dedicados, suporte de marketing e, mais crucial, participação acionária. Cada cliente que eu trazia não era só comissão, era construir algo que eu parcialmente possuía. Passei 1 mês preparando a conferência, não com slides chamativos ou histórias ensaiadas, mas com dados. Trabalhando à noite com meus analistas, compilei métricas de desempenho de cada cliente que me seguiu da Triana para a Granja. Os resultados eram inegáveis. Tempo de resposta ao serviço reduzido em 53%, custos de implementação 30% menores, índices de satisfação dos clientes subindo 22 pontos. Não era só sobre mim, era provar o que acontece quando empresas valorizam relações acima de transações. Na manhã da conferência, revisei minhas anotações uma última vez. Sem revelações dramáticas, sem citar nomes, só fatos e resultados. Profissional, comedido, devastador. Ao entrar no salão do hotel, vi o Eduardo imediatamente, reunido com 2 conselheiros perto da estação de café. O rosto dele ficou tenso quando me viu. Acenei educadamente e segui. A discussão do painel começou com perguntas padrão sobre tendências de mercado e disrupção tecnológica. Quando chegou minha vez, falei claro sobre o que os clientes realmente valorizam. Numa era onde tudo é automatizado e digitalizado, responsabilidade pessoal virou a commodity mais rara, disse. Empresas muitas vezes confundem relações com clientes com ativos corporativos. Não são. São acordos de confiança entre indivíduos que precisam de reforço constante. Apresentei meus dados sem mencionar a Triana pelo nome. Só estudos, de caso de clientes que trocaram de firma e viram melhorias imediatas. A lição não é sobre pacotes de retenção ou obrigações contratuais, concluí. É sobre entender que quando você trata gerentes de relacionamento como peças intercambiáveis, os clientes vão te mostrar exatamente o quão errada essa suposição é. Durante as perguntas, um analista jovem que eu não conhecia fez a pergunta que todos estavam pensando. Sua mudança recente da Triana para a Granja, junto com vários clientes importantes, não é exatamente o cenário que as empresas temem quando pensam em quanta autonomia dar aos gerentes de relacionamento? O salão ficou em silêncio. Sentia os olhos do Eduardo me furando do outro lado da sala. É uma pergunta justa, respondi, mas considere a alternativa. A Triana perdeu esses clientes não porque eu os levei, mas porque falhou em entender o que esses clientes realmente valorizavam. Ninguém me seguiu só por lealdade pessoal. Seguiram porque as necessidades deles foram consistentemente mais bem atendidas pelo meu jeito de trabalhar, um jeito que meu ex-empregador decidiu que não se alinhava mais com a direção deles. Fiz uma pausa, cruzando o olhar com o Eduardo. Por um instante. Toda empresa tem direito de mudar de direção, e todo cliente tem direito de decidir se essa nova direção serve aos interesses dele. O mercado é brutalmente eficiente assim. Depois do painel, mais 3 ex-clientes da Triana me procuraram. Até o fim da conferência, a Granja tinha assinado cartas de intenção com 5 novas contas, representando mais 2,7 milhões de reais em receita anual. Naquela noite, chequei as notícias financeiras. A Triana anunciou uma reestruturação. O Bruno Esteves estava buscando outras oportunidades. A aquisição da Veritas estava oficialmente morta. As ações deles caíram mais 8%. Fechei o laptop sem sentir satisfação ou triunfo.
Só a certeza de ter sido provado certo da forma mais definitiva possível, pelo próprio mercado. A lição foi dada. Se eles aprenderiam com ela, já não era problema meu. 6 meses depois da minha demissão, estava na maior sala de reuniões da granja, cercado pelo meu time e pela liderança da empresa. Na tela atrás de mim, um slide mostrava nossos resultados trimestrais. 8,4 milhões de reais em novos negócios, 70% vindos de ex-clientes da Triana. O Miguel Granja em pessoa ergueu um copo. A melhor aquisição que já fizemos. E nem precisamos comprar uma empresa para isso. Risos educados ecoaram pela sala. Sorri, mas não acompanhei. Não era sobre comemorar para mim, era sobre validação. Meu celular vibrou com uma notícia. Triana Serviços Financeiros anuncia transição de CEO. Eduardo Saldanha deixa o cargo em meio a desafios contínuos de receita. Guardei o celular sem mostrar para ninguém. Algumas vitórias não precisam de plateia. Naquela tarde recebi um e-mail da Alice Werner, a jovem que o Bruno tentou posicionar como minha substituta. Fui demitida junto com a maior parte do time de vendas. Alguma chance da granja estar contratando? Encaminhei para o RH com uma nota. Vale entrevistar. Não foi culpa dela. Enquanto saía do escritório, minha assistente me entregou um envelope que chegou por courrier. Dentro, uma nota escrita à mão do Eduardo Saldanha. Você estava certo. Coloquei transação acima de relacionamento. Custou tudo para a empresa. Se algum dia topar um café, gostaria de pedir desculpas pessoalmente. Dobrei a nota e guardei, no bolso do paletó. Talvez um dia. Ainda não. Naquela noite, dirigindo para casa, passei pelo prédio da Triana. A placa estava sendo retirada da fachada. O jornal de negócios local noticiou que estavam mudando para um escritório menor nos arredores. Não diminuí, não tirei foto. Só segui, olhos à frente, pro futuro que estava construindo nos meus termos. 1 ano depois do dia que o Bruno deslizou aqueles papéis de demissão pela mesa, assinei os documentos finais, me tornando sócio pleno da Granja em Associados. A firma cresceu 34% desde minha chegada. Minha carteira de clientes agora representava quase 20 milhões de reais em receita anual. Fechei a pasta com o acordo de sociedade e olhei o skyline de Porto Alegre pela janela do meu escritório. Os mesmos prédios, a mesma cidade, mas tudo mais tinha mudado. A Raquel entrou com 2 xícaras de café. Assinado e oficial. Assenti. Assinado e oficial. Ela sentou na minha frente, estudando meu rosto. Você não parece tão feliz quanto eu esperava. Só pensando na Triana, falei balançando a cabeça. No que tô construindo aqui, em fazer direito dessa vez. Naquela manhã, aprovei a contratação de 3 novos gerentes de contas, todos com a mesma estrutura de participação, nos lucros que negociei para mim. Ninguém ia construir algo aqui só para ter isso tirado. Esse foi meu primeiro ato como sócio. Meu celular vibrou. O Thiago Roriz, sobre a sociedade. Parabéns. Sabia que você ia se dar bem. Graças a clientes como você. Não, ele corrigiu. Graças a você ser quem é. A gente só seguiu o valor. Depois que desligamos, peguei o porta-retrato que a Raquel me deu no último Natal, uma frase simples em papel pergaminho. A melhor vingança é o sucesso massivo. Coloquei de volta na estante, virado para baixo. Esse capítulo estava fechado. Abri minha agenda e marquei um almoço com o Eduardo Saldanha. Não para me gabar ou remoer o passado, mas porque às vezes o último passo para seguir em frente é soltar o peso do que veio antes. Desliguei o computador, peguei as chaves e saí para encontrar a Raquel. Tínhamos ingressos para o show da banda, do nosso filho, algo que eu não teria feito tempo para na minha vida passada. Algumas perdas abrem caminho para vitórias melhores. Algumas chamas queimam o que precisa ir embora. Nunca estive mais certo disso que hoje. E aí, curtiu a virada épica. Do Diego? Conta nos comentários como ele calou a boca do chefe sem dizer uma palavra. Compartilha com quem ama uma história de justiça e superação. Inscreva-se no Justiça com o Mark, ativa o sininho e vem com a gente para mais histórias que mostram que o valor sempre vence.